Já precisou implementar internacionalização no seu projeto em React? Se ficou com alguma dúvida, nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer isso. Bom, quando a gente fala em internacionalização, ou seja, multilinguagem, a gente vai estar utilizando então aqui o E18, que é o padrão mais conhecido para a gente fazer isso. E só por curiosidade, E18 é o I no começo de Internationalization, 18 letras entre a primeira letra e a última, e o N no final. Então, E18 Internationalization. E aqui no caso do React, a gente vai estar utilizando o React E18 Next, que é o framework para a gente fazer isso aqui no React. Aqui no próprio site tem vários exemplos de como implementar em várias plataformas diferentes, no Next, entre outras. Eu vou estar utilizando aqui no React, então aqui a gente tem o Get Started, que dá o passo a passo de como fazer desde o básico até várias outras funções, dependendo da necessidade. Eu vou partir do básico e com algumas coisas que eu geralmente utilizo, mas a partir do que eu vou mostrar, dá para implementar internacionalização em qualquer projeto React. Bom, eu vou direto aqui para o meu terminal e vou criar um projeto convite e vou dar o nome dele de React E18. Faz todo sentido. Então, vou criar o projeto com React e TypeScript. Pronto. Então, React E18 e já vou então abrir esse projeto aqui no VS Code. Projeto aberto. Aqui, então, eu vou abrir meu terminal e vou instalar as dependências, já que o Vite ele não instala, né, permitindo que a gente escolha utilizar o yarn ou npm. No caso, eu geralmente utilizo o yarn mesmo, então só instalar aqui as dependências e já vou instalar o que eu preciso para então estar utilizando o framework do E18, do React E18 Next. Bom, só aguardar então ele instalar os pacotes padrão, né, tudo que é necessário aqui para o React, que é bem rápido com o Vite. Então, só aguardar um pouco e tá pronto. Bom, agora a gente vai adicionar tudo que a gente precisa. Então, com relação ao framework E18 Next, a gente tem todas essas possibilidades ali. Não necessariamente eu vou utilizar tudo isso aqui nesse vídeo, mas dá para utilizar tudo que eu li. Então, eu vou instalar de qualquer forma todos esses itens. Então, só aguardar um pouco a instalação e a gente já começa a implementar o que a gente precisa. Bom, perfeito. Então, finalizada a instalação, agora o que eu vou fazer é o seguinte: para a gente começar a configuração, aqui dentro de Source, eu vou criar um arquivo, então que eu vou chamar de E18 Next E18 Next config, chama de config.js, e aqui que eu vou fazer todas as minhas configurações. Bom, vamos lá. O que eu preciso? Bom, preciso fazer os imports, na verdade, então vou copiar aqui, só importar as bibliotecas que eu vou estar utilizando. Aqui eu tenho um detector, né, que vai ser um adicional, que geralmente é o que eu utilizo para detectar automaticamente qualquer linguagem, né, que o usuário está, de acordo com o navegador e tudo mais. Então aqui eu vou criar um outro arquivo que eu vou chamar de langDetector. .ts, e aqui então eu vou colocar o que geralmente eu utilizo por padrão, que seria isso aqui. E já vou explicar o que é isso aqui. Vou aumentar aqui um pouco a fonte para ficar mais fácil aqui a visualização. Então aqui a gente tem o seguinte. Aqui, primeiramente, eu tenho aqui o detector, as opções de detecção que eu vou estar utilizando. Primeiro é a query string, ou seja, eu vou verificar se lá na minha URL eu tenho alguma variável de query com LNG. Aqui eu posso trocar o nome se eu quiser, mas aqui
geralmente eu utilizo LNG e eu posso passar já qualquer linguagem. LNG igual APT ou EN, né? Português, inglês ou qualquer outra linguagem que eu queira. Depois, se não tiver na query string, eu vou verificar cookie, se tem algum cookie identificando qual que é a linguagem. Se não, eu vou utilizar o local storage, se não, o session storage, e se não, eu vou utilizar, né, o path, né, da minha URL, se tem alguma indicação de qual que é a linguagem ou não. Se não tiver, então ele vai procurar o padrão. E aqui a gente tem aqui um callback também, que a gente pode tomar algumas ações, né, de acordo com o que ele identificar. Aqui eu estou colocando por padrão português, mas a gente pode mudar também. E aqui na hora que ele faz o cache, a gente também pode, né, tomar algumas ações, caso isso aconteça. Aqui é só um callback, e aqui então é o que ele vai utilizar efetivamente para detectar qualquer linguagem. Então aqui eu só vou salvar, que é isso aqui que ele vai estar utilizando aqui, o Lang Detector. Aqui então eu vou colocar em sequência os resources, que são as linguagens e tudo que eu vou estar utilizando, que seria então basicamente isso daqui. Aqui os resources, então eu coloco, né, a linguagem e a tradução do que eu quero. Então aqui eu poderia usar uma tag, né, é muito comum ver em exemplos, ou até mesmo utilizar, eu gosto de utilizar já alguma linguagem em si e depois colocar a tradução, mas é muito comum ver, por exemplo, algo como utilizar chaves ao invés da linguagem em si, como, por exemplo, Hello World, né? Utilizar tanto aqui, né, quanto aqui como chave e então utilizar a linguagem, né? Particularmente, eu prefiro já utilizar a linguagem e depois só traduzir para o que eu preciso, né? Porque lá no código fica bem mais claro e fica visível, né, o que eu estou fazendo. Eu prefiro dessa forma, mas é uma questão particular. Dá para fazer de qualquer uma das duas formas. Então aqui eu já tenho a linguagem, eu vou colocar aqui dois textos. Então, se a gente estiver utilizando inglês, ele vai colocar esse texto em inglês, em português, ele vai colocar esse texto aqui. O próximo passo é a gente então configurar o E18 e exportar. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Logo depois, eu vou então colocar qual que é as opções de detecção que eu quero. Não, aqui na verdade é o callback. Primeiramente é o callback para quando acontecer alguma coisa. Então, aqui eu tenho o callback para tomar alguma ação, caso eu queira, né? Não necessariamente preciso fazer alguma coisa. Tendo isso, então aqui eu vou colocar o React lá de dentro da própria biblioteca, para estar utilizando então esse framework aqui. Logo em seguida eu vou inicializar colocando então as minhas opções de detecção, que foi o que eu coloquei aqui, né, para utilizar query string, cookie, depois local storage e assim por diante. Então aqui estão as minhas opções de detecção. Depois eu tenho os resources, que são as minhas linguagens, que é meu arquivo de linguagem. Eu poderia ter isso aqui num arquivo diferente, por exemplo, né? Se eu quisesse, eu poderia colocar um arquivo diferente e importar aqui para dentro também. Seria a mesma coisa. Logo depois, então, eu coloco aqui um fallback, né? Caso não detecte, o que eu vou fazer? Então aqui eu vou retornar ou para português ou para inglês. E por que eu coloco aqui um array, né? Se por acaso aqui no meu resources eu esquecer de colocar alguma tradução, aí digamos eu coloquei alguma linguagem que só tem aqui no português ou só tem no inglês, então aqui ele vai decidir qual dos dois que ele vai colocar na tela. Se tiver em português, ele vai colocar em português. Se eu tiver esquecido, ele vai colocar o inglês, que é a próxima opção. Interpolação é só uma configuração que o React já faz por padrão, então basta desabilitar e a gente não precisa se preocupar com isso aqui. Pronto, configuração feita. Agora o que eu preciso fazer é voltar, então aqui no meu main, e importar essa configuração aqui para dentro. Então vou fazer aqui apenas um import, ponto barra, então o meu, eu estou na mesma pasta, isso, então aqui, e 18 next conf. Então, apenas isso, aqui não tem que fazer nada mais além disso. Então aqui eu já tenho as minhas configurações que eu preciso para utilizar, né, esses meus resources aqui que eu já coloquei
que eu já configurei nesse arquivo. Muito bem, configurado, importado, agora eu posso começar então a utilizar. Agora eu vou vir aqui no app, onde basicamente eu vou remover tudo que eu tenho aqui dentro e vou colocar aqui o meu exemplo então. Aqui dentro, basicamente, eu vou colocar uma div, colocando a minha linguagem. Então, para a gente utilizar o framework, agora o que eu preciso fazer é importar então ali o meu use translator, que é um hook para a gente poder utilizar então aquelas linguagens que eu tenho lá dentro. Aqui eu vou ter um const, onde eu vou fazer uma desestruturação buscando o T, que é o meu translator, de dentro do use translation. E pronto. Aqui então basta eu utilizar o T e qual que é a linguagem, né? Qual que é o texto, né, que eu vou estar utilizando. E esse texto obrigatoriamente é a chave do que eu tenho aqui dentro. Então, como eu coloquei aqui, olá mundo, vai ser, eu tenho que utilizar exatamente isso aqui. E se por acaso ele não encontrar, ele vai utilizar o que eu coloquei aqui. Mas, né? Então, como eu estou demonstrando como trocar a linguagem, eu vou colocar exatamente a chave que eu tenho lá dentro. Se ele não encontrar, ele utiliza o que tiver aqui dentro mesmo. Perfeito. Agora então, se eu rodar, eu já tenho aqui o Olá Mundo, né? Ou, dependendo do meu navegador, pode ser que ele já então pegue a parte em inglês e já mostre a parte em inglês. Na verdade, eu não sei exatamente o que vai acontecer. Vou rodar para ver. Então, muito bem. Vamos abrir aqui a URL e vamos ver. Aqui ele não encontrou o arquivo, claro, eu digitei errado. Então, obviamente, ele não vai encontrar, faltou um I aqui na frente. Agora sim. E vamos ver. Então, ele colocou Olá Mundo. Muito bem. A gente tem aqui o Olá Mundo. Então, ele detectou como sendo em português. Inclusive, se a gente for aqui no DevTools e vir aqui em Application, a gente consegue ver que ele já fez, que ele já armazenou aqui para mim, então, é a chave no Local Storage. Então, aqui a gente tem o E18 Next Language PT. Já salvou ali, então, no Local Storage. Bom, como é que eu faço para alterar isso daqui? Bom, aqui na minha aplicação eu vou colocar dois botões, né? Só para a gente ficar alternando entre uma linguagem e outra. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma outra div. E dentro dessa div eu vou colocar dois botões. Eu vou ter um botão para alterar para português. E eu vou ter, então, um outro botão para alterar para inglês. Perfeito. Apenas isso. Aqui eu vou criar até uma função, né? Para ficar mais claro, né, o que eu estou fazendo. Eu criei aqui um const que eu vou chamar de change language. E aqui, então, eu vou receber, né, qual que é a linguagem que eu quero alterar. Isso aqui é uma string. E aqui dentro, basicamente, para que eu consiga alterar a linguagem, eu vou ter que obter uma outra função aqui de dentro, que é o próprio E18, que eu digitei errado. Então, E18. E aqui, na hora que eu for, então, que eu quiser trocar essa linguagem, eu vou pegar, então, o E18 e simplesmente eu preciso fazer um change language, passando qual que é a linguagem, né, que eu quero estar utilizando nesse momento. Perfeito. Então, agora eu preciso fazer com que esses botões, né, chamem a minha função. Aqui, então, eu vou colocar um onClick, onde eu vou chamar o change language, passando aqui, então, o PT. Bom, nesse caso aqui, é a chave do meu arquivo de configuração, do meu resources. Então, tem o EN, que é o inglês, e tem o PT, que é português. Então, é exatamente isso que eu tenho que passar aqui dentro para alterar entre uma linguagem e outra. Mesma coisa no inglês. Então, só copiando aqui. Então, vou trocar a linguagem para EN quando eu quiser o inglês. Perfeito. Salvando aqui. Voltando aqui no meu
navegador. Então aqui a gente tem o PT, se eu clicar em EN, já pode ver que mudou ali para o Hello World, que é o que eu tenho exatamente aqui no meu arquivo de linguagem. Então, sempre que eu tiver no EN e eu tenho a chave, no caso aqui eu deixei o texto, né, como eu falei, mas isso aqui é a chave. Sempre que eu tiver esse texto aqui, se eu tiver em inglês, ele vai colocar esse texto aqui. Em português, ele vai colocar esse daqui. Na verdade, vai ficar a mesma coisa, mas como eu falei, é uma preferência pessoal, né, de utilizar a chave como sendo a própria linguagem. Pode ser a própria linguagem, pode ser uma chave, pode ser qualquer coisa. Vai funcionar da mesma forma. Eu prefiro dessa forma aqui, eu acho que fica mais claro no código na hora que eu estou desenvolvendo. Então aqui eu coloco diretamente o texto que eu quero e depois basta eu vir aqui no arquivo de linguagem e atualizar, né, para inglês ou qualquer outra linguagem que eu queira. Lembrando também que aqui a gente tem variações entre as linguagens, né, tipo PTBR, ENUS, ENCA. Então a gente tem vários tipos e lá no site do IETIM a gente consegue ver todas essas variações que a gente tem de linguagem também. Mas a gente pode colocar algum mecanismo para que a gente utilize, né? Caso seja qualquer outra coisa que a gente não tenha, a gente passa então para essas linguagens aqui que a gente está utilizando. Dessa forma aqui, então a gente já conseguiu implementar um multilinguagem aqui dentro do React de forma bem simples. Então aqui tem um exemplo de como a gente fica alternando entre uma linguagem e outra, utilizando aqui o E18, o React E18 Next, no caso do React, que é o framework para o React. E dessa forma aqui, então, a gente já consegue implementar qualquer tipo de multilinguagem que a gente precise. Aqui eu só coloquei duas, só coloquei um exemplo simples, mas a gente pode colocar vários textos aqui, né? Só colocar uma vírgula e colocando, então, um texto aqui abaixo do outro, tudo que a gente precisar. Se precisar de outra linguagem, basta, então, colocar outra linguagem aqui e traduzir o arquivo, não, né? Traduzir todos os textos que a gente tem para outra linguagem que a gente queira, espanhol, alemão, enfim, qualquer linguagem que queira, é apenas traduzir e vai funcionar normalmente. Bom, então, é dessa forma que a gente faz a internacionalização utilizando o E18 no React. Espero que esse vídeo tenha sido útil e até o próximo vídeo.